Irmãos, abre sua Bíblia no livro de Mateus 26, 40 e 41. E voltando para o seu discípulo, achou adormecido e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, quando Jesus aconselhou seus discípulos a vigiar e orar, já passava da meia-noite no jardim do Getsêmani. O dia havia sido longo. Àquela altura, o Senhor já havia celebrado a Páscoa com eles, lavado seus pés, anunciou a traição de Judas e viu sair para consumar o ato, e instituiu a Santa Ceia. O cansaço natural chegou e eles não conseguiram orar com Jesus aquela noite. Ao contrário do que acontecia com a alma do Mestre, a deles estava tranquila. Mesmo em um contexto tão favorável ao sono e relaxamento, o Mestre não aliviou quando voltou de um dos períodos de oração e os viu dormindo. Acordando-os, questionou o fato de não terem orado nem uma hora com ele. O termo grego utilizado pelo Senhor Jesus para uma hora pode significar tanto um período de 60 minutos. Quando um período indefinido de tempo, de qualquer forma, o que o mestre queria era passar um tempo de oração com eles. Aleluia! As horas mais angustiantes da vida de todos eles estavam prestes a se cumprir. E por mais que Jesus tentasse avisá-los, a desatenção deles não permitiu que percebessem a urgência necessária. Aconteceu que quando Cristo foi preso para eles, aquilo era algo inimaginável. Mas a verdade é que o Senhor tentou precavê-los. O mesmo acontece em nossas vidas. Cometemos muitos erros e somos surpreendidos por diversas situações, simplesmente porque perdemos o hábito de passar um tempo com qualidade diante de Deus para ouvir sua voz e sentir sua palavra, receber instruções acerca do futuro ou de decisões iminentes. A intenção de Jesus é que vigiando não passemos por provas. O termo grego que Jesus utiliza para vigiar é gregório e significa dar estrita atenção, ser cauteloso, ativo, tomar cuidado para que, por causa da negligência, a indolência, nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surpreenda alguém. A palavra que é utilizada para tentação é peiramos e significa experimento, tentativa, teste, prova, ou seja, Jesus nos orienta a estar alerta para que quando a prova e o teste vier, não sejamos reprovados. Perceba que quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele já estava jejuando, havia 40 dias. A sensibilidade espiritual e a condição de alerta que ele se encontrava fizera com que o mestre não cedesse à astúcia do diabo. A atual geração de cristãos é muito indolente, desatenta, despercebida. Tudo é permitido, a maioria de nós vive completamente desconectado com a batalha espiritual que nos cerca. Munido da mesma preocupação, Paulo nos aconselha pelo Espírito Santo a vestir toda a armadura, para que no dia mau vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo.
E as coisas que vos digo-as todos. Vigiai. Marcos 13, 35 a 37. Falando sobre os acontecimentos que se cumpririam tanto a curto como longo prazo na vida dos apóstolos da igreja, de todo mundo, o Senhor Jesus os aconselhou a vigiar. E ao final, o mestre enfatiza que essa instrução não é apenas para eles, mas para todos, ou seja, os crentes de todas as épocas precisam estar atentos à necessidade de vigiar, orar, para que quando as profecias se cumprirem, possamos agir de acordo com a instrução do Senhor. Muitos sinais da volta de Jesus se cumprem em nossa época, e mesmo assim muitos de nós vivem de maneira despreocupada e desatenta com o futuro da igreja e de nossas famílias. Vemos cristãos cedendo às pressões da onda LGBT e do aborto, tratando esses assuntos com normalidade, como se fossem práticas aceitas por Deus, quando a Bíblia Sagrada deixa muito claro que não é. Acontece que essa conformidade é fruto de indolência, cegueira espiritual, como os apóstolos de Jesus no Getsemane. Estes cristãos estão dormindo e atraindo para si uma tentação que não podem suportar. E o juízo de Deus, que é o juízo de Deus, pois é certo que o Senhor julgará todas essas coisas e os que com elas compactuam. A exortação de Paulo aos romanos para que os cristãos tenham uma mentalidade transformada pelo Espírito Santo, forma que não se conformem com as práticas abomináveis dos que desobedecem a Deus, pois somente dessa forma seremos capazes de desfrutar da boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é possível desfrutar o melhor dessa vida em comunhão com Deus se não guardamos os seus mandamentos. Ao dizer vigiai e orai, Jesus está nos exortando a ter um estilo de vida atento às questões espirituais que envolvem a nossa existência. Vivemos em um mundo dominado pelo diabo, cheio de suas artimanhas. Tudo quanto ele pode usar para afrontar a Deus e causar mal à igreja, ele fará. E isso nos afeta diretamente se não estivermos atentos. Acabaremos passando por provas desnecessárias ou não percebendo a prática do pecado oculta por trás de muitas das coisas que nos cercam. É o desejo de Deus nos guardar de todas as artimanhas do maligno, mas para isso precisamos vigiar e orar, porque senão seremos presa fácil. Amém?